Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso. E nesses tópicos aqui a gente está abordando segurança da informação. Nessa aula nós vamos falar de alguns aplicativos, tipos de aplicativos que são usados para a segurança, que são importantes de serem conhecidos também para as nossas provas. Lembre-se de que você não está só na sua jornada, então ficou com dúvidas, precisa de materiais extras, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando e se ajeitando, beleza? Então, vamos lá? Leia atentamente a frase abaixo. A principal missão do consiste basicamente em bloquear tráfego de dados indesejado e liberar acessos bem-vindos. Inclusive, quando a gente fala de internet no nosso curso, a gente fala muito desse tipo de defesa, que é o firewall, né? O firewall é uma barreira que, se a gente fosse traduzir, era parede corta-fogo. E essa barreira ela fica entre a nossa rede e a internet, geralmente, tá? Então, essa parede corta-fogo, ela vai filtrar o que entra e o que sai dessa rede, beleza? E aí, com essa filtragem, a gente pode evitar vários problemas, por isso que é um recurso de segurança, tá? A gente evita, por exemplo, que as pessoas acessem coisas que elas não deveriam, evita também que a gente acesse páginas que tradicionalmente têm problemas com segurança. Então, esse tipo de problema o firewall consegue ajudar, beleza? Então, esse aqui é o nosso queridíssimo firewall. Lembrando que browser é um navegador, antivírus é um mecanismo que a gente vai abordar nas próximas questões, e os outros não tem nada a ver com segurança. Alternativa A. Questão 2. Sobre a definição de firewall, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Um firewall é um dispositivo de segurança da rede que monitora o tráfego de rede de entrada e saída e decide permitir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de segurança. Então, correto. O firewall ele executa essa política de segurança, né, permitindo ou bloqueando tráfego da rede. Um firewall coloca uma barreira entre redes internas e controladas, protegidas e controladas, que podem ser redes externas confiáveis ou não, como a internet. Essa aqui está muito mal redigida, mas eu preferi nem mexer para você entender que as bancas também escrevem mal as questões e a gente precisa deduzir. Então, essa aqui é uma questão IBFC, né? E aqui ele está falando que o firewall coloca uma barreira, de fato, entre as redes internas e as redes externas. Então, aqui provavelmente ele quis dizer e as redes externas e as redes externas, confiáveis ou não, como a internet. Então, justamente, a gente tem a nossa rede interna, por exemplo, a LAN, a gente tem o firewall e tem as redes internas, que geralmente a gente coloca a internet, mas é a rede externa de forma geral. Então, para proteger aqui a nossa rede interna dessa rede externa aqui, a gente usa o firewall. O firewall pode ser somente software? Não, o firewall pode ser um software, pode ser um hardware ou uma combinação dos dois. Um firewall de proxy é um dos primeiros tipos de firewall e funciona com a passagem de uma rede para outra de uma aplicação específica. Justamente, o que é o firewall proxy, né? O proxy firewall. O proxy faz o seguinte: ele se torna a única porta, a única coisa visível da nossa rede. Então, qualquer equipamento externo que queira se comunicar com a nossa rede, ele vai se comunicar com o proxy e o proxy vai distribuir isso aqui para a rede interna. Ou seja, a estrutura dessa rede interna aqui, ela fica oculta para quem está de fora. E o proxy torna-se essa porta, essa única parte visível da rede interna, tá? Correto. Então, a 1, a 2 e a 4 estão corretas, alternativa C. Questão 3. Em relação aos programas antivírus e firewall, analise as afirmativas abaixo de valores V ou F. Então, firewall a gente já comentou bastante. E vamos falar então de antivírus. Então, enquanto o firewall ele está se preocupando aí nos tráfegos de rede, em filtrar o que está sendo transmitido pela rede, o antivírus ele está em uma máquina específica e vai avaliar as coisas que entram naquela máquina. Então, ele vai avaliar os arquivos, vai avaliar mesmo talvez e-mails, algo nesse sentido, mas num âmbito mais restrito. E aí, o papel dele é justamente
evitar infecções. Quando essas infecções acontecem, ele vai tentar isolar essas infecções do restante do sistema. Então, ele vai ajudar nessa parte toda de proteger um computador, uma máquina, de malwares, de forma geral. Essa é a ideia do antivírus, beleza? Então, veja que essas proteções elas são complementares. O firewall protege o tráfego de rede, o antivírus protege a máquina. Tendo um firewall, não existe a necessidade de um antivírus. Não, né? São complementares. Firewall é um dispositivo que pode existir tanto como software quanto como hardware, uma combinação dos dois, correto? Os programas antivírus não conseguem prevenir, detectar ou eliminar malwares. Errado, né? O antivírus é justamente para isso, para prevenir, detectar, eliminar malwares. Então ficou FVF, alternativa C. Quanto aos programas antivírus e firewall, analise as afirmativas como V ou F. É comum o antivírus colocar em quarentena os vírus que foram detectados. Perfeito. Então, detectou-se que um arquivo tem algum tipo de malware, algum tipo de vírus. Então, eu vou isolar do restante do sistema, evitando que ele seja executado ou utilizado. Então, coloquei em quarentena. É isso que o antivírus faz. Trojans, que são aqueles softwares que têm uma finalidade, mas por baixo dos panos fazem coisas maliciosas também. E os worms, que se propagam através de redes. Eles não são possíveis de serem bloqueados com os antivírus? Não. De forma geral, os antivírus eles trabalham com todo o espectro de malwares. O firewall é somente considerado como hardware e nunca como software. Errado. Firewall pode ser tanto hardware ou software ou os dois. Então ficou VFF. Alternativa A. 5. Com relação aos aplicativos para segurança, assinale V ou F. Firewall é um recurso baseado exclusivamente em software, mas veja que sabendo dessa informação, né, que o firewall pode ser hardware, software ou os dois, a gente já resolveu 3 questões aqui. A detecção de vírus por meio de um serviço de computação em nuvem permite a identificação de arquivos maliciosos e indesejados por múltiplos mecanismos de detecção em paralelo, correto? Hoje se usa muito a nuvem, né? Recursos de nuvem, para dar suporte a essas atividades dos antivírus. Então, como você está usando a nuvem reúne informações de vários dispositivos. Quando você usa essas informações para tomar a decisão do antivírus, isso pode ajudar muito na proteção. A gente vai comentar um pouco mais disso no fim da aula. Anti-spyware é um software de segurança que tem o objetivo de detectar e remover spyware, né? O nome já diz, sendo ineficaz contra os adwares. Opa, como a gente viu nas últimas aulas, o adware é um tipo de spyware. É um tipo de spyware. Então, se a gente está falando de um anti-spyware, a gente está falando do adware também. Então, errado, beleza? Então, esses nomes mais específicos, anti-spyware, você tem que avaliar pelo contexto. Então, anti-spyware vai proteger contra spyware, né? Especificamente. Mas quando a gente fala antivírus, anti-malware, a gente está falando de uma forma mais genérica, beleza? Então, ficou FVF. Alternativa A. Assinale a alternativa que apresenta o aplicativo gratuito anti-malware que auxilia na proteção contra vírus e outros malwares, incluído no Windows e que pode ser atualizado pelo Windows Update. Então, a ferramenta inclusa no Windows é o Windows Defender. Veja que pelo nome aqui a gente já conseguiria dar uma chutada legal, né? Mesmo que você não conhecesse, você já poderia marcar essa aqui por conta do Windows. Claro que não é uma dica de que vale sempre, mas o nome das coisas pode te auxiliar muito. Alternativa é: antivírus são programas de computador desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus do computador. Assinale a alternativa que não representa um antivírus. Então, a gente tem o Avast, o AVG, são muito famosos. O Microsoft Security Essentials também é uma ferramenta antivírus aqui da Microsoft. Kaspersky também é uma ferramenta bem famosa. Agora, o WinRAR é um compactador de arquivos. Ele serve para pegar vários arquivos e compactar em um arquivo único, diminuindo o tamanho dele, né? Deles. Outro programa, por exemplo, compactador é o 7-zip, tá? E tem alguns outros, mas o WinRAR é muito comentado.
Então, galera, conhecer nome de programa é muito, muito, muito importante, porque te ajuda em vários tipos de questões, beleza? A alternativa é a que não é um antivírus. E vamos resumir o que a gente viu aqui hoje. Antivírus é um nome popular para ferramentas anti-malware, né? Que atuam sobre diversos tipos de códigos maliciosos, de malwares, né? Podem incluir, inclusive, outras funcionalidades como firewall. Então, o antivírus ele é bem completo e pode incluir várias outras coisas que ajudam na proteção da máquina. Depende do programa, depende do fornecedor também. Algumas técnicas usadas por antivírus que é interessante a gente conhecer. Detecção baseada em assinatura. Essa aqui vai avaliar arquivos para verificar se contém assinaturas de malwares, porque os malwares eles vão estar ali no código do programa embutidos. Então, o antivírus consegue varrer esse código e ver se tem alguma assinatura de algum malware. Só que qual é o problema aqui? Você precisa ter uma base de dados de assinaturas de malwares atualizadíssima, né, para conseguir verificar isso. Mas ainda assim é uma técnica muito utilizada, uma técnica clássica usada pelos antivírus. Mas por isso que é importante você manter os antivírus atualizados. Análise comportamental, como o próprio nome diz, vai avaliar a execução, o comportamento dos programas para verificar se eles estão executando algum tipo de ameaça, tá? E a gente usa heurísticas. Heurísticas é mais ou menos essa mesma ideia de avaliar o comportamento e não exatamente partir de uma base de dados de assinaturas de problemas, mas avaliar a partir do que está sendo feito, do que está sendo executado, se existe algum problema, se existe alguma ameaça, beleza? Então, essa heurística ela é um pouco mais proativa no sentido de que eu não preciso ter a base, eu consigo tentar desvendar, inferir se aquele programa está trazendo ameaça ou não, tá? A ideia é que eu executo o programa, avalio o comportamento, se tiver problema, eu identifico o malware. Eu identifiquei um malware. Checagem de integridade. Sempre quando você baixa um programa, um documento, um arquivo, esse programa pode vir com uma assinatura. Você pode verificar essa assinatura para verificar o princípio de integridade que a gente falou anteriormente. O que esse princípio fala? Ele fala que os arquivos, os dados, as informações vão poder ser alteradas apenas por quem tem permissões. Então, se eu pego esse arquivo e vejo a assinatura dele, tá? E comparo com a assinatura original que eu recebi, eu posso ver se ele teve alguma alteração. Porque se ele teve alteração, ou ele foi corrompido, ou ele foi modificado, e aí eu vou refutar. Então, eu verifico a assinatura do arquivo para verificar se ela continua, se ele continua íntegro. E aí a gente tem essa abordagem que se chama detecção multicamadas. A detecção multicamadas vai pegar um conjunto de abordagens. Veja que essas abordagens, elas podem, que a gente comentou, elas podem se completar para formar uma proteção mais eficiente. E aqui que é a ideia disso, né? Eu vou, por exemplo, usar essa verificação de assinaturas dos arquivos, assinatura dos vírus para ver se tem algum problema ali no meu arquivo também. Heurísticas baseadas em emulação, ou seja, eu simulo a execução de um programa para ver se ele tem problema. Essas rotinas mais clássicas de verificar uma base de dados e ver se tem, se o meu arquivo tem algum problema já registrado na base de dados. Aprendizagem de máquina. Aprendizagem de máquina permite que o computador passe a aprender, a identificar novos problemas a partir de treinamentos em grandes bases de dados. Essa é a ideia. Então, isso também pode ser muito útil para ajudar na construção de antivírus. Detecção baseada em nuvem, que a questão trouxe, né? Eu uso, então, recursos de nuvem para filtrar, para melhorar minha atividade de antivírus. Como essa nuvem recebe dados de vários lugares do mundo, da minha rede, né, na internet, então ela pode trazer informações valiosas para o meu antivírus também. Heurísticas baseadas em logs, ou seja, eu vejo que os programas geralmente executaram. Enquanto aqui eu estava emulando, simulando a execução, aqui eu estou vendo que eles de fato executaram, né? E vejo se tem algum problema. Então, detecção multicamadas é usar várias abordagens para fortalecer a minha proteção. E também a gente pode falar de multicamadas pensando na segurança de forma mais geral. Então não é só o antivírus lá na ponta, mas é antes dele pensar também no firewall, na rede, com quem você interage para ter uma proteção mais ampla.
Só para a gente ter uma ideia aqui. Então, primeiro eu vou prevenir a exposição, filtrar a rede, usar firewall, né? Controlar as portas, filtro baseado em nuvem. Depois a pré-execução. Pré-execução, antes de eu executar as coisas, os arquivos, eu vou tentar usar a aprendizagem de máquina para ver se aquele arquivo ali tem algum problema. Ou também ver a reputação desse arquivo. Talvez outras pessoas já tenham usado e tido problema. Então, eu posso usar esse tipo de informação. Pós-execução, depois que eu executei o programa, eu posso ver o comportamento dele e avaliar se teve algum problema. E perícia automatizada. Então, por exemplo, você foi infectado, o que a gente pode fazer? Desinfectar, recuperar o sistema. Então, essa é a ideia de você partir desde a proteção da rede até como resolver os problemas que acabaram acontecendo. Porque a ideia é que os problemas vão ser minimizados à medida que você vem trabalhando desde antes, tá? Um conceito importante aqui para antivírus é o conceito de quarentena, que é a mesma ideia da Covid-19, é deixar isolado. Nesse caso aqui, a gente vai isolar arquivos para que eles não sejam executados e não contaminem o restante do sistema operacional, beleza? E aí, com isso, a gente protege melhor o sistema de arquivos problemáticos. E por fim, só para fechar, exemplos de antivírus famosos, tá? É importante saber porque pode aparecer nas provas. Temos o AVG, o Avast, o Kaspersky, o Microsoft Defender, o McAfee, o Norton, que são antivírus muito, muito, muito famosos, beleza? Inclusive, eles costumam, por exemplo, o Kaspersky, tem alguns conteúdos que eu até usei para preparar as aulas. Então, você consegue fazer pesquisas lá também e eles te dão algumas informações importantes sobre malware, sobre antivírus e segurança de forma geral. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que tenha ficado claro. Lembre-se de que você não está só na sua jornada. Ficou com dúvidas, quer materiais extras, deixa aqui na plataforma ou nos procure nas redes sociais e a gente vai conversando, beleza? Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Espero ver você muito em breve e até logo. Falou!